Capítulo 95. Em menos de 15 minutos, todos os cristais preciosos e gemas preciosas contidas na tesouraria, incluindo o tesouro mais valioso da seita Cial, o pedaço de cristal dos céus com veias roxas, foram todos absorvidos por Yun-Te para dentro da pérola de veneno do céu. Imediatamente, Yun-Te mais uma vez voltou suas atenções para a prateleira de armas de 30 metros de comprimento. Além das armas e armaduras que eram qualificadas para estarem penduradas aqui, nenhuma única delas era comum, especialmente a espada Alma de Tigre que estava pendurada no meio. Ela exalava uma aura real e orgulhosa enquanto estava cercada de várias centenas de armas da mais alta qualidade, o que faria alguém incapaz de resistir a não olhar fixamente para ela desde a primeira vez que a visse. Espada, deiou, adaga, arma de fogo, lança, alabarda, chicote. Todo tipo de arma que deveria estar aqui estava aqui e entre essas armas, espadas eram a maioria. Depois de tudo, a seita Cial e a Vila da Espada Divina eram parecidas, eles baseavam-se principalmente em espadas como arma. Yun-Te atirou todas essas armas dentro da pérola de veneno do céu e então abriu um cofre consideravelmente pequeno colocado abaixo da prateleira de arma. O cheiro sufocante de armas de fogo imediatamente assaltou sua narina, e além disso havia uma coisa contida que o assustou levemente. Esse cofre de metal continha 3 armas extremamente curtas e estranhas e também haviam 9 coisas com o formato de uma pérola que estava colocados separadamente. Ele pegou a arma e se apossou delas com um rosto confuso. Julgando pelo seu toque, essa arma de forma estranha foi trabalhada com ferro refinado. O material não podia ser considerado precioso e podia até mesmo ser considerado como não apresentável entre todas as armas na tesouraria, e ainda ela dava um tipo de sentimento extremamente perigoso para Yun-Te. Assumindo uma forma curvada, ela era grosseiramente da extensão do braço de um homem crescido e era pesada em suas mãos. Virando do outro lado, Yun-Te percebeu uma etiqueta bem pequena. Vara de fogo venenoso. Vara? Pelo que Yun-Te sabia, uma vara se referia ao olho de um cabo de machado, mas aqui, ela tinha aparecido no nome dessa arma de formato estranho. Essa foi a primeira vez de Yun-Te vendo esse tipo de arma, e também sua primeira vez ouvindo esse nome. Sementes de dúvidas brotaram em sua cabeça. Não me diga que isso não é uma arma. Mas por que eles a colocaram abaixo da prateleira de arma? Se isso fosse uma arma. Parecia que não havia nenhuma capacidade de ataque, mas o que está acontecendo? O que é esse sentimento perigoso que estou sentindo? No ponto de curva da vara de fogo venenoso, estava um pedaço de metal saliente, e parecia até mesmo se capaz de se mover. Yun-Te o pressionou para baixo provando. Boom! Um som de explosão. Um barulho alto ressoou, e uma listra de chamas foi disparada da abertura da vara de fogo venenoso. O grande poder de sua repercussão fez Yun-Te cair de bunda. A vara de fogo venenoso tinha sido disposta e foi lançada para trás a uma distância considerável. O Yun-Te que estava sentado no chão abriu completamente seus olhos e olhou para o buraco do tamanho de um punho que apareceu repentinamente na parede em sua frente. O buraco preto continuava saindo fumaça e o fez sufocar para baixo um monte de saliva. ISS, isso. Será que isso é um tipo de arma secreta? O poder foi tão aterrorizante. E julgando pelo cheiro, o que foi disparado mais cedo claramente também tinha um veneno extremamente tóxico que mataria no momento em que ele tocasse o sangue. Yun-Te se aproximou para pegar a vara de fogo venenoso de volta, e também pegou as bolas de metal dentro do cofre de metal. Elas eram extremamente pesadas em suas mãos e 3 grandes palavras estavam superficialmente gravadas nas bolas. Bomba tremor do céu. Abaixo das grandes palavras, havia também uma linha com palavras pequenas: use profundo poder para despedaçar o invólucro, então atire. O senso de perigo emitido por essa bola de metal preto piche superava em muito o da vara de fogo venenoso. Uma pessoa podia imaginar o quão aterrorizante era o poder escondido dentro. Yun-Te não se atrevia a testá-la. Ele a colocou de volta no cofre e suspirou em seu coração.
Algo aterrorizante dessa maneira deve ter sido criado pela seita de artefatos da seita Xiao. Se uma pessoa não estivesse familiarizada com as propriedades especiais desses dois objetos, e for pego subitamente com a guarda baixa por um oponente usando elas, ele definitivamente morreria injustamente se não tivesse poder suficiente. No entanto, eles tinham agora entrado na pérola de veneno do céu de Yun-Che, e se tornaram suas valiosas armas salva-vida. Yun-Che ficou na tesouraria por 4 horas inteiras. Ele varreu tudo dentro da tesouraria para a pérola de veneno do céu e não deixou nem mesmo um único fio de cabelo para a seita Xiao. Depois que ele terminou de saquear, Yun-Che aplaudiu satisfeito e andou em direção à saída. Entretanto, ele parou repentinamente quando ele estava a apenas um passo de distância da saída, e murmurou silenciosamente para ele mesmo: para abrir um buraco na propriedade de outra família sem nem mesmo fazer um som, isso realmente parece meio inaceitável. Eu devo pelo menos deixá-los algo. Quando ele pensou até ai, Yun-Che mais uma vez se virou. Ele tirou uma arma aleatoriamente e gravou 3 linhas inteiras com um texto grande. Somente depois de examinar seu trabalho manual ele finalmente caminhou na direção das 3 portas de pedra, as fechou e andou para fora da tesouraria. Como ele esperava, quando ele voltou para o salão medicinal, Xiao Tianan e Xiao Baikal ainda não tinham voltado. Yun-Che entrou no quarto de refinamento de pílulas por um tempo e então voltou carregando uma tigela com sopa medicinal. Depois de acordar o adormecido Xiao Luoxing, ele riu gentilmente: venha e beba essa sopa medicinal. Devido aos ferimentos e futuras projeções em seu corpo, Xiao Luoxing era 100% submisso para esse avô. Sem perguntar que tipo de medicina era, ele a segurou imediatamente e a engoliu. Depois que ele terminou de beber, ele perguntou impacientemente: avô, meu pai ainda não voltou. Yun-Che respondeu com um sorriso largo: está quase na hora e eles devem voltar logo. No entanto, uma vez que eles voltem, você também já deverá ter caído no sono. Depois de acordar amanhã, suas profundas veias deverão estar totalmente aleijadas. Mesmo se Deswagfu rechegarem, nem mesmo se importe em pensar sobre ser salvo. Hehehehe. As palavras de Yun-Che causaram Xiao Luoxing ficar estupefato por um tempo. Um súbito surgimento de inquietação se espalhou em seu coração enquanto ele forçou um sorriso: avô, que? O que você disse? Você está brincando comigo, certo? Ah, eu sempre estive brincando, mas somente dessa vez, seu avô, não estou brincando com você. Yun-Che começou a rir, e seu riso era terrivelmente perigoso. Ele estendeu sua mão e coçou levemente seu rosto. Uma camada de pele fina foi facilmente desmascarada e revelou seu rosto original. Sua voz também retornou ao seu tom original: bom neto, de uma boa olhada em quem é seu avô. Para Xiao Luoxing, ver um rosto se transformar subitamente diante de seus próprios olhos foi como ter o infortúnio de ser atingido por um raio. Seu par de olhos se abriram exageradamente tão ferozmente que eles quase saltaram para fora. Naquele lapso de segundo, ele começou a imaginar se ele estava sonhando. Mas mesmo se ele estivesse sonhando, era fundamentalmente impossível para ele ter um sonho tão absurdamente bizarro. Yun-Che. Man. Yun-Che recuou os cantos de sua boca para sorrir cinicamente: Xiao Luoxing, meu bom neto, como você se tornou tão inculto de repente, para se atrever a chamar diretamente o grande nome de seu avô. Impossível. Impossível. Como pode ser você? Impossível. O corpo de Xiao Luoxing recuou enquanto seu rosto se contorcia ao extremo. Terror, choque, vergonha, medo, incredulidade, um par de globos aquelarres que ainda mais, continuavam a manter um estado aparentemente inchados, como se eles estivessem testemunhando a cena mais aterrorizante desse mundo. Depois de um longo tempo, ele finalmente estalou algo, e começou a gritar em pânico com uma voz trêmula e rouca: alguém! Alguém rápido! Alguém venha! É inútil mesmo se você gritar até arrancar sua garganta. Não é como se você não saiba que para prevenir minha identidade de vazar, o que afetaria seus ferimentos, seu pai preveniu todos de se aproximarem daqui.
Tisk tisk, quão meticuloso dele. Yun-che ergueu seu queixo com sua mão e sorriu enquanto olhava para Xiao Luosheng, cujo rosto estava palidamente branco com uma expressão completamente assustada. Mas você não precisa ficar muito assustado, eu não matarei você. Depois de tudo, você me já chamou de avô tão afetuosamente por alguns dias e até mesmo jurou ser filial para mim por toda a sua vida. Até mesmo um tigre cruel não comeria seus filhos. Como pode eu, seu avô, matar meu próprio neto? O avô deixará você se deitar confortavelmente em sua cama por toda a sua vida, e deixar você se lembrar da gentileza do avô pelo resto de sua vida. A trama se desenrolava diante de seus olhos, junto com as palavras de Yun-che, colapsaram quase que completamente as defesas psicológicas de Xiao Luosheng. Agora mesmo, seus lábios estavam pálidos até o ponto de não terem o mínimo traço de cor de sangue. Se ele não tivesse ouvido e visto isso pessoalmente, mesmo se alguém o matasse, ele ainda assim nunca pensaria que esse doutor gênio imbatível atualmente seria Yun-che. Eles eram duas pessoas em domínios completamente diferentes, e não deveriam ter nada em comum. Esse tipo de impacto psicológico quase colapsou toda a sua visão do mundo. Durante esses anos, todos tinham o tratado como um deus e o servido como o líder da seita anterior. Ele também tinha se ajoelhado e feito o kovetol para ele, e até mesmo o chamado de avô por alguns dias. Esse tipo de humilhação era suficiente para deixar uma marca em sua alma. Yun-che. Nós não temos ressentimentos passados, nem animosidade recente. E foi até mesmo você que me feriu gravemente primeiro. O que exatamente você ainda quer fazer? Xiao Luosheng perguntou com um temeroso e trêmulo tom de voz. Yun-che sorriu friamente e respondeu enquanto sua aparência voltou para uma de indiferença. Quando nos encontramos pela primeira vez, nós realmente não tínhamos ressentimentos passados e nem animosidade recente. Entretanto, embora não tínhamos ressentimentos, você inesperadamente queria me arruinar. Você não precisa ser evasivo, o número de pessoas que queriam me matar é ainda maior do que o número de pessoas que você já viu em toda a sua vida. Eu entendi claramente o que você queria fazer comigo naquele momento. Quanto pela sua razão para me arruinar, você mesmo a entende melhor. Se fosse qualquer outra pessoa, ela já deveria ter sido arruinada por você. Mas é uma pena que você me encontrou. Eu, como uma pessoa, não tenho muitos grandes méritos, além de ser extraordinariamente bonito em aparência e fenomenal em disposição. A única coisa que resta é pagar 10 vezes a mais a gentileza, e se vingar centuplicado. Se você quiser me destruir, então eu destruirei você primeiro. Embora tínhamos um pacto antes, seu pai ainda assim foi pessoalmente para o profundo Palácio Lua Nova para tentar tirar minha vida. Por causa disso, eu farei toda a sua seita sofrer um pandemônio que nem mesmo as galinhas e os cachorros serão deixados imperturbados. Yun-che estreitou seus olhos, todo seu rosto estava brilhando com indiferença e um sorriso frio. Quando você acordar amanhã, diga ao seu pai que será somente uma pequena lição dessa vez. Eu nasci naturalmente como uma estrela sinistra. Se vocês continuarem a me provocarem novamente, da próxima vez não será tão gentil como dessa. Talvez, toda essa sua seita, desaparecerá para sempre desse continente profundo céu. Você? Os olhos de Xiao Luosheng se abriram completamente enquanto ele fixava seu olhar em Yun-che. Diante de seus olhos, o atual Yun-che tinha sem dúvidas se tornado seu pior pesadelo. Ele teve tempo somente de dizer uma única palavra antes de sua visão escurecer e seu corpo cair pesadamente para trás. Yun-che riu friamente e se levantou. Ele murmurou pesarosamente: nessa situação, eu pude apenas usar esse tipo de método, sorrateiro, dissimulado e vergonhoso. Eu não sei quando alcançarei o estado em que poderei agir completamente sem restrições e esmagar descaradamente clãs quando quiser. Foi somente devido à crueldade e desumanidade do outro lado que ele o aleijou, e então roubou secretamente todo o acúmulo de 1000 anos da seita. Isso realmente foi um pouco excessivo e cruel. Entretanto, Yun-che queria que sua força avançasse na velocidade mais rápida possível, o que significa que havia uma necessidade urgente por uma grande quantidade de ingredientes medicinais de alto nível.
e essa filial da seita Xiao coincidentemente se atiraram na ponta de sua lança. Esse sendo o acaso, eles tiveram o completo infortúnio e azar de trazerem problemas para eles mesmos. Yunti coçou seu rosto, e deu um tapinha gentilmente, e então mais uma vez sua aparência voltou para daquele Wang Furre. Ele não saiu imediatamente porque a seita Xiao era muito grande, e ainda era no topo de uma montanha. Se sozinho, ele estaria no limite de se perder. Xiao Tianan e Xiao Baikal tinham finalmente se apressado de volta depois que outra hora se passou. Ambos seus rostos estavam corados de vermelho de excitação, claramente, eles já tinham adquirido o profundo núcleo imperador de dragão.